Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Hoje nós vamos falar sobre economia. Mais uma vez conosco a Rose Guglielminetti. Olá, Rose. Olá, Marcos. Olá a todos. E hoje o nosso convidado é o professor da Facamp, ele que é professor de macroeconomia, Saulo Abuchedid. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, Marcos. Olá a todos os ouvintes. Rose, pode fazer sua primeira pergunta. Professor, obrigada por aceitar o convite da Bandeirantes. E eu vou começar com uma pergunta em relação ao posto Ipiranga do presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante a campanha, o presidente sempre vendeu o ministro da Economia como a solução de todos os problemas e ele sempre falava, fala com o posto Ipiranga, né? E passado aí 2 anos, estamos entrando para o 3º ano, o ministro da Economia até havia uma certa confiança em relação ao trabalho dele de ser aí uma pessoa que poderia trazer um desenvolvimento econômico, tirar o país da crise. Já esses mesmos especialistas de economia já não acreditam mais que o Paulo Guedes seja capaz de resolver os problemas estruturantes que nós temos no nosso país. E, inclusive, nós temos aí algumas perspectivas negativas. Obviamente, o ano passado foi um ano muito complicado em relação à Covid, mas aí o que eu pergunto para o senhor é o seguinte: o que esperar da economia nossa para o Brasil nos próximos 2 anos e se o Paulo Guedes será suficiente para resolver todo esse problema que nós estamos vivendo? Boa tarde, Rose. Obrigado pelo convite mais uma vez. Realmente, o Paulo Guedes ele foi apresentado como uma solução para os problemas que o Brasil vinha enfrentando. É sempre bom lembrar que em 2018, quando o Bolsonaro foi eleito presidente da República, o Brasil ele vinha de uma recuperação muito frágil. Em 2017, o Brasil conseguiu se recuperar em parte, iniciou um ensaio de recuperação. Em 2018, essa recuperação ela foi frustrada, de certa forma, por conta de vários eventos lá em 2018, dentre eles a greve dos caminhoneiros, etc. E o Guedes ele foi apresentado como uma solução. O que aconteceu em 2019, até março, quando eclodiu a pandemia? O Guedes ele não foi a solução. Então, todas as reformas que foram apresentadas, todas as propostas que foram apresentadas, algumas evoluíram, outras patinaram. E mesmo após a aprovação das reformas, mesmo antes do Guedes, o Brasil ele não decolou, como o próprio ministro ele anunciava. Então, o que aconteceu no pré-pandemia, é sempre bom lembrar, é que mesmo com a aprovação das reformas, mesmo com o teto de gastos, que foi uma reforma profunda no nosso regime fiscal, mesmo com tudo isso, a economia brasileira não se recuperou em relação ao quê? Em relação aos níveis de 2014. Então, lá em março, quando estoura a crise sanitária e depois a crise econômica e social, a gente já não estava bem. O que acontece com a pandemia? Com a pandemia, isso a gente vai falar mais para frente, o Brasil ele sofre com a pandemia, principalmente no primeiro semestre. No segundo semestre, a gente consegue se recuperar. Só que em 2021 a perspectiva ela não é muito positiva. Por quê? Porque embora a gente tenha conseguido se recuperar em 2020, o governo ele elaborou um orçamento para 2021 pressupondo o fim da pandemia. E a gente está vendo agora, em janeiro, que a pandemia ela vai se prolongar em 2021 e até em 2022. Então, a perspectiva para 2021 e 2022 ela não é positiva, e vai exigir do governo, na verdade, um planejamento e uma coordenação muito maior do que em outros anos. Tá bom? Agora, professor, bom, vamos falar então já de pandemia, desse orçamento de 2021. O presidente cortou o auxílio emergencial para as famílias, que acabou ajudando as famílias que viviam extrema pobreza, não permitiu que elas ficassem nessa situação e acabou também movimentando a economia. Com o corte desse auxílio,
E o próprio ministro, durante esta semana, disse que não tem dinheiro para pagar esse auxílio e o governo estourou os gastos. Então, nós temos aí duas questões. Primeiro, que nós precisamos respeitar o limite de gastos e alguns setores já dizem que é preciso estourar isso e o Estado precisa gastar, porque senão não vai ter condições de manter os serviços essenciais. E, por outro lado, você precisa ter essa participação do governo, porque na pandemia foi o governo que sustentou tanto com auxílio emergencial quanto a ajuda para as empresas, para que não houvesse um número maior de demitidos, para diminuir o impacto. O que fazer agora? Porque o governo, pelo que eu estou entendendo, ele não vai ter condições de oferecer as mesmas soluções que ele ofereceu no ano passado. Não, o governo, ele tem as condições, né? O que acontece é esse ponto de estar sem dinheiro, ele é muito polêmico, né? Inclusive o presidente, ele comentou nos últimos dias que o Brasil estava quebrado. O Brasil, um país, ele não quebra, né, na sua própria moeda. É sempre bom lembrar que a dívida pública brasileira, boa parte dela, ela está denominada em reais. O Brasil não tem problemas em relação à dívida pública externa. Então, partindo disso, é impossível o Brasil quebrar. Então, é um ponto teórico, né? O país não quebra. O que pode acontecer é o país ter um pouco mais de dificuldade de se financiar no longo prazo. Ele tem que se financiar, quando eu falo se financiar, é emitir títulos mais de curto prazo para se financiar. Mas dinheiro, né? O Brasil ele não fica sem dinheiro. O que acontece é o seguinte: no ano de 2020, o Brasil ele acabou abandonando o teto, e aí assumindo o orçamento de guerra justamente para aplicar as medidas emergenciais. Então, o teto ele não foi seguido em 2020 por conta das condições excepcionais da pandemia. O problema é que o governo ele quer voltar ao teto, ou há uma pressão, inclusive, do mercado para voltar ao teto em 2021, né? Só que é muito complicado. Primeiro, por quê? Porque a pandemia ela vai continuar em 2021. A gente vai precisar de gastos extraordinários, não só em relação à economia, né, para enfrentar a crise econômica, o desemprego, mas também para enfrentar a crise sanitária, a pandemia, por conta dos gastos que envolvem vacinação, todo o programa de vacinação. Então, o Brasil ele precisa, primeira coisa, em 2021, a continuidade do orçamento de guerra. A gente precisa de um orçamento que não seja restringido de alguma forma pelo teto de gastos. Segunda coisa que também é preocupante, o teto de gastos ele não seria respeitado mesmo se o governo cortar todos os gastos extraordinários ou os gastos emergenciais que ele adotou em 2020. Então, muita gente acha que vamos cortar o gasto, o governo não tem dinheiro, vamos cortar o auxílio emergencial, as outras medidas emergenciais adotadas e o Brasil volta ao teto. Mas é sempre bom lembrar que mesmo se o Brasil cortar todos esses gastos, o Brasil não consegue cumprir o teto. Há um gap, alguns economistas calculam um gap de 26 bilhões de reais. E daí, da onde cortar? E será que cortar é a solução num cenário de crise? Essa é a pergunta. Agora, dinheiro tem. Basta o Brasil continuar adotando um orçamento de guerra e não pensar no teto ainda em 2021, porque ainda é um ano de pandemia. Professor, a gente tem também uma mudança, né, no comportamento principalmente das famílias e do consumo em geral. Por exemplo, alguns setores, como o turismo, cultura, estão sofrendo mais do que outros setores. De que forma a pandemia também impacta nesse consumo, né, das pessoas e no impacto em determinadas áreas, como essas duas que eu acabei citando, tem outras que também são impactadas. Como essa pandemia mudou essa característica da economia brasileira? A pandemia ela provocou diversas alterações. A pandemia combinada, né, com a resposta do governo, meio das medidas emergenciais, por meio do auxílio emergencial. Uma das mudanças, que inclusive a gente destaca lá na Facampo no nosso relatório de conjuntura, é a mudança na composição da cesta de consumo das famílias. Porque o que acontece, por conta das restrições da pandemia, os gastos com serviços
principalmente ligados a turismo, a outros tipos de eventos, eles foram duramente afetados. Isso se reflete nos dados do setor de serviços. O setor de serviços ele não conseguiu se recuperar em comparação ao varejo, ao comércio e à indústria. E, em detrimento desse setor, quais outros setores se beneficiaram? Comércio eletrônico, o e-commerce. Então, muitas famílias acabaram gastando mais em outros setores. Então, houve uma mudança na composição. Outro ponto, o auxílio emergencial acabou acelerando, intensificando gastos com bens essenciais, como alimentos. Então, o consumo de alimentos aumentou, a alimentação dentro do domicílio aumentou, em detrimento da alimentação fora do domicílio. Então, a combinação do auxílio com as restrições da pandemia acabou mudando a composição do consumo das famílias. E aí, você tem alguns desdobramentos disso. Quais os desdobramentos? Muitas famílias acabaram, poupando mais, vamos dizer assim, por conta dessas restrições dos gastos com serviços. Então, muitas famílias não foram viajar, não gastaram com turismo, deixaram esse dinheiro guardado, essa poupança guardada, e estão pensando em utilizar em 2021 ou em outro momento. Muitos economistas acreditam que esse uso dessa poupança, chamada demanda reprimida, pode ser um fator de dinamismo para a economia daqui para frente. Muita gente acha isso. Outras famílias também pouparam um pouco mais, não gastaram com serviços em relação ao comércio, mas não gastaram por conta de um receio em relação à economia. Estão com medo de perderem os seus empregos e, por isso, acabaram poupando mais. Então, houve essa mudança no comportamento das famílias. O que interessa para a gente daqui para frente? Se as famílias vão acabar utilizando essa poupança adicional daqui para frente. Só que esse é um problema. Não tem como a gente saber. Muitos economistas cravam que as famílias vão gastar mais esse ano, com a abertura e a flexibilização da quarentena, mas isso é muito incerto ainda. E tem uma outra questão, professor, que até eu vou deixar para a gente conversar no próximo bloco, que é a questão do emprego, porque a gente também não sabe como vai ficar o mercado, principalmente no momento em que aqueles contratos que foram suspensos parcialmente ou integralmente, durante a pandemia, que até o governo cobria ali parcialmente os salários, essa medida também se encerrou em 2020, Como vai ficar o cenário para o emprego em 2021. A gente vai conversar sobre isso no próximo bloco da entrevista coletiva, que hoje recebe o professor de macroeconomia da Facamp, Saulo Abuchedi. A gente vai para o intervalo e volta já já, não saia daí. Estamos de volta com a entrevista coletiva, hoje recebendo o professor de macroeconomia da Facamp, Saulo Abuchedi. O professor, no bloco anterior a gente falava sobre os reflexos da pandemia do coronavírus na economia e tem uma outra questão que deve ter desdobramentos agora em 2021, que é a do emprego. A gente tinha antes o auxílio para as empresas na questão dos salários, então muitos contratos foram suspensos, parcialmente ou integralmente, e o governo ajudou financeiramente, só que agora essa medida também acabou. Como vai ficar a situação do emprego para esse ano que está começando, que acaba sendo uma das principais preocupações do brasileiro hoje, Exatamente. A situação do mercado de trabalho ela já preocupava o ano passado, conforme a gente ia acompanhando. Por quê? Porque o mercado de trabalho estava reagindo de uma maneira muito lenta. Então, a gente via uma reação, por exemplo, de certos setores de atividade, como o varejo, como a indústria, mas a gente não via uma reação do mercado de trabalho. Há, de certa forma, um certo gap, ou seja, a recuperação do mercado de trabalho é um pouco mais lenta em relação à recuperação dos setores da atividade econômica. Mas ela era ainda lenta. Por quê? Primeira coisa, o setor de serviços. O setor de serviços ele é responsável por boa parte das ocupações no Brasil. Mais de 60% das ocupações no mercado de trabalho
são do setor de serviços. Então, a recuperação lenta do setor de serviços acabou afetando a recuperação do mercado de trabalho, né? Então, esse é um primeiro ponto que preocupa. Então, a recuperação do mercado de trabalho para o próximo ano vai depender do dinamismo do setor de serviços, principalmente a alimentação, fora do domicílio, alojamento, né? Todo o setor hoteleiro, aí entra turismo, enfim, aí entra transportes e outros setores também. Então, esse é um primeiro ponto. Uma outra coisa que aconteceu na pandemia. Nas fases ali, nos primeiros meses da pandemia, muitas pessoas foram impossibilitadas a procurar emprego, ficaram indisponíveis. O que aconteceu à medida que houve a flexibilização da quarentena, das medidas de isolamento? As pessoas voltaram a procurar emprego, voltaram a entrar na força de trabalho, e isso acabou levando a taxa de desemprego lá para cima, né? Agora, o grande desafio é absorver essas pessoas que estão voltando a procurar emprego, né? Nesses meses. Será que o setor de serviços vai absorver? Será que o setor de comércio vai absorver? Sempre bom lembrar, né, que o setor de comércio cresceu, mas muito focado no e-commerce. Talvez tenha um impacto sobre o emprego menor, né? Uma outra característica dessa retomada lenta do mercado de trabalho é a informalidade, né? Então, o mercado de trabalho está se recuperando com um pouco mais de intensidade, a gente está acompanhando agora nesses últimos meses, em outubro, novembro, mas essa recuperação ela se concentra agora muito mais nas ocupações informais, que são as ocupações sem carteira assinada. E isso é preocupante, porque se a gente tem uma recuperação no mercado de trabalho apoiada na informalidade, essa recuperação se torna muito mais volátil, né? A informalidade, ela se caracteriza pela volatilidade. Então, se a gente observar essa característica de uma recuperação apoiada na informalidade, a gente pode assistir em 2021 uma maior volatilidade no mercado de trabalho, tá? Uma maior dificuldade de recuperar uma trajetória de diminuição do desemprego, da taxa de desemprego. Agora, professor, tem uma outra situação, agora trazendo aqui um pouco para o governo do estado de São Paulo. No final do ano, o governo de São Paulo alterou uma legislação e retirou a isenção de ICMS em vários produtos, que atinge desde o agronegócio até a indústria automotiva, no caso de venda de carros, e atinge esses setores. Esta semana o governo suspendeu, né, a retirada da isenção no setor de alimentos e do agronegócio, segundo o governo, por causa da Covid. Mas tem outras categorias que tiveram essa suspensão do imposto. A minha pergunta é, até que ponto a política de isenção de impostos ela é salutar para uma economia? Porque os governos acabam dando a isenção por um período, né, de impostos, mas depois eles voltam. E quando ele retira isso, os setores gritam. Por exemplo, estão dizendo que vai gerar alta nos produtos, vai repassar isso para o consumidor, vai reduzir empregos. Qual é a saída? É uma reforma tributária? Ou a isenção ela é boa? Ou porque o governo diz que ele fez a mudança porque havia muita isenção e ele estava abrindo mão de muita receita, e que essa receita vai ser utilizada para poder pagar aí serviços públicos na área de saúde e outros tipos de serviços? Boa pergunta, Rose. Exatamente, a solução é a reforma tributária. Eu já adianto o final da minha resposta, mas a desoneração é um problema, na minha opinião. Por quê? Porque a desoneração é uma medida que tem efeitos sobre emprego e renda duvidosos, é muito difícil a gente mensurar isso, né? E é uma medida muito difícil de você tirar. A desoneração ela pode ter um efeito temporário, ela pode se justificar durante um determinado período ou para determinados setores, só que é muito difícil politicamente você tirar essa desoneração, né, por conta das pressões dos setores. Então, o Brasil, a gente até levantou esses dados, né, o Brasil, nos últimos anos, ele aumentou
as desonerações. As desonerações elas alcançaram um volume expressivo, né? Ali entre 200 e 300 bilhões. Né? Então, é bastante coisa, né? A nível, aí eu não estou falando só de São Paulo, estou falando a nível nacional. Né? Agora, por que os efeitos da desoneração eles são duvidosos? Porque a desoneração ela vai beneficiar, né, o caixa do empresário. Né, vai beneficiar o fluxo de caixa lá do empresário, então dá um alívio em relação à liquidez, ao caixa dele, mas não necessariamente a desoneração ela se converte em mais emprego, né, em contratações. Não há uma contrapartida em relação a esse tipo de política. Essa é a principal preocupação. Talvez a desoneração ela fosse bem-vinda se houvesse uma contrapartida por parte do empresário. Se o empresário ele tivesse que cumprir algumas metas em relação à geração de emprego. Agora, desoneração sem nenhuma contrapartida pode acabar gerando distorções em relação às contratações. O empresário ele pode utilizar essas desonerações para ampliar as suas margens, sem aumentar os seus custos salariais, né, com contratações. Agora, a solução para isso, como você já bem adiantou, é a reforma tributária. Né? Somente uma reforma tributária ela pode solucionar esses conflitos distributivos. Por isso que, dentre as reformas, a mais importante aí é uma reforma tributária que torne o nosso sistema tributário um sistema progressivo. Né? Nosso sistema ele é muito focado na tributação sobre o consumo, na tributação indireta, altamente regressivo. Isso a gente já conhece. Então, a reforma tributária ela evitaria, de alguma forma, esses conflitos. Né? Então, é esse o ponto. O ponto é que as desonerações elas podem ser bem-vindas desde que elas tenham contrapartidas e elas sejam complementares a uma política fiscal, né? Uma política de gasto que beneficie certo serviço, que seja direcionada pelo Estado. Tá? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta de leiga. Sempre que a gente conversa com um tributarista, eles falam que o Brasil paga pouco imposto em relação a outros países. Isso é fato, né? E aí, só que lá você tem o retorno da política. Só que eu tenho a impressão que no Brasil a cobrança de imposto ela é injusta. A impressão que eu tenho é que a classe média, a classe alta paga pouco imposto, a classe média paga muito, e ali você tem a classe baixa que quase não paga, mas também acaba sendo punida, principalmente na questão do imposto de consumo, como você bem colocou. Porque, por exemplo, o imposto que é cobrado num pacote de arroz, ele é cobrado o mesmo percentual para quem é pobre e para quem é rico. A cobrança de imposto no Brasil é uma cobrança injusta e seria possível a gente mudar numa reforma tributária? Professor, a gente tem um minutinho, tá bom? Sim. Pode concluir. Eu vou ser mais breve possível. É extremamente injusto e você resumiu muito bem, Rose. A tributação ela pesa mais sobre o pequeno. Sobre o mais pobre, sobre o pequeno empresário, sobre o médio empresário. Por isso que há essa reclamação da excessiva carga, porque a carga ela pesa mais sobre o pequeno em relação ao grande, em relação ao grande empresário, em relação às pessoas das camadas mais altas. Então, a reforma tributária ela enfrentaria, tem que ser uma reforma que enfrente esse conflito distributivo, né, que enfrente essa perpetuação das desigualdades. Bom? Tá certo. Queria agradecer muito a presença virtual do professor Saulo Abushedid, ele que é professor de macroeconomia da Facamp. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço, muito obrigado. Rose, valeu, um beijão para você. Valeu, tchau, tchau. E a você, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e até a próxima. Tchau.